maluca do nosso país? Foi a explicação para o ato do homem que invadiu um hotel de Brasília nesta segunda e fez um funcionário refém com uma arma e um colete que ele dizia ter explosivos. Mas era tudo de mentira. Foram 7 horas de tensão com o suposto terrorista e o empregado do hotel na sacada de um quarto do 13º andar. 400 hóspedes tiveram que deixar o prédio. 150 homens das polícias civil e federal foram mobilizados. Depois que Jaque Souza soltou o refém e se entregou, a polícia descobriu que a arma e os explosivos eram falsos. O advogado dele explicou o motivo do ato deste homem, que a família diz ter problemas mentais e que já foi candidato a vereador pelo Tocantins. Ele falou para mim que é um rapaz extremamente apaixonado por política e que está muito chateado com tudo que ele tem visto aí em termos de corrupção, de políticos de fichas sujas, candidatando e pregando à sociedade falsas promessas. É de deixar qualquer um doido mesmo, né não? Mas não pode virar terrorista nem de mentirinha. O Jaque Souza foi autuado na delegacia e vai responder por crime de sequestro, com pena prevista de 2 a 8 anos de prisão. A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de ter incendiado um ônibus de transporte de estudantes em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. O rapaz tem cabelos escuros e olhos castanhos. O retrato falado, divulgado pela Polícia Civil de Pará de Minas, foi feito com base no depoimento de pessoas que estavam no ônibus. O suspeito teria participado do crime que aconteceu no dia 11 de agosto em Maravilhas. Bandidos pararam um ônibus que transportava estudantes e obrigaram as pessoas a sair do veículo, que em seguida foi incendiado. De acordo com o delegado que cuida do caso, o rapaz do retrato falado teria iniciado o incêndio. Essa pessoa especificamente, ele abordou o ônibus, ele parou o ônibus, ele pediu às vítimas, no caso estudantes universitários que estavam no ônibus, para sair do ônibus, então ele foi e colocou fogo no ônibus. Segundo a polícia, não foi possível fazer o retrato falado do outro rapaz que participou do crime, já que, de acordo com as vítimas, ele ficou a maior parte do tempo dentro de um carro, ao lado do ônibus. Existe ainda a suspeita de que outras pessoas tenham participado da ação. Como nada foi roubado, o caso é tratado como dano ao patrimônio. É um crime dirigido, que nós estamos na linha principal de investigação, dirigido para o patrimônio da empresa. O pastor evangélico envolvido com o bando da degola foi condenado, mas continua solto. Sidney Eduardo Benjamin foi sentenciado a 3 anos de reclusão em regime aberto por destruição e ocultação de cadáver e ainda formação de quadrilha. O julgamento começou na manhã dessa segunda no Fórum Lafayette da capital e a decisão do júri saiu à noite. O Conselho de Sentença absolveu o réu pelos crimes de duplo homicídio, extorsão e cárcere privado dos empresários Fabiano Ferreira Moura e Heider Santos Rodrigues em um apartamento no bairro Sion, no ano de 2010, no mês de abril. 3 outros envolvidos nos crimes brutais já foram condenados. O ex-estudante de direito, Frederico Flores, apontado como líder do grupo, que pegou 39 anos de prisão. O ex-estudante de direito, Arlindo Soares Lobo, foi sentenciado a 44 anos. E o ex-policial, Renato Moser, a 59 anos. Era só o que faltava. Ladrões estão arrancando placas de alumínio das estações do MOVE em Belo Horizonte. Segundo a polícia, são viciados que vendem as peças em ferros velhos para conseguir dinheiro para as drogas. 7 horas da manhã e os suspeitos dormiam um sono pesado na cela. Wellington Pereira da Conceição, de 23 anos, e Jonathan Augusto Barbosa, de 30, foram presos por guardas municipais furtando peças de alumínio da estação do MOVE na Avenida Santos Dumont. Uma vez que as estações, elas são monitoradas, por câmeras, então foi presenciado aí, 2 indivíduos, fazendo furto, realizando o furto aí do material. As placas decoram a parte de baixo das estações e em alguns lados foram furtadas por completo. Enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, mais uma dupla foi presa nessa manhã. Os suspeitos também foram pegos com as tiras de alumínio, mas negaram o furto. Ó, que inferno, senhor. Pega aí as imagens lá, olha. Vê se é eu que tava roubando lá, ó. O rapaz pediu pra ajudar ele a carregar até o ferro velho, tava eu e minha esposa, aí pegou eu com o negócio na mão, só que eu tava ajudando ele a carregar até o ferro velho, aí me traz junto. Esses furtos são constantes, eu já visto que durante a noite aí, é bem fácil, deles estarem retirando esse material. A maioria deles são usuários de drogas.
Moradores de um bairro da capital vivem uma rotina de assaltos e medo numa rua sem iluminação quase nenhuma, é no Belmonte. Comerciantes fecham as portas mais cedo e já tem gente pagando por segurança particular. Você vai para onde? Leila sai de casa todos os dias às 13h30 da manhã e no meio dessa escuridão. Na rua onde ela mora, no bairro Belmonte, os poucos postes não iluminam quase nada. A cobradora tem tanto medo que prefere pagar para um vigilante noturno acompanhá-la. A gente sai, mas com muito medo, porque assaltante está demais. Então, o medo da gente mais é esse. Paga ele 40 e não paga satisfeito, porque ir sozinha nessa escuridão, jamais eu vou. E o lugar é mesmo um breu. Os faróis dos carros até dão uma ajudinha, assim como as lâmpadas nas ruas improvisadas pelos moradores. Mesmo assim, sair a pé por aqui é complicado. Olha só as pessoas caminhando a poucos metros de nós. Só conseguimos enxergar alguns vultos. E além dessa iluminação fraquinha, um outro problema começou a incomodar os moradores há cerca de 6 meses. É que as lâmpadas dos postes vivem queimando. A CEMIG até vem e troca o equipamento, mas poucos dias depois, a escuridão volta ao local. Nós liga lá, não resolve. Aí a última troca foi há 3 meses, no mesmo dia ela queimou. Aí não dá posição nenhuma para nós, o que pode acontecer, pode fazer para nós resolver. Seu Milton diz que desistiu de correr riscos. Por causa da escuridão e de 3 assaltos, agora fecha as portas do bar às 7 da noite. O comerciante fala ainda sobre outros cuidados que tem para dar mais segurança à família. A hora que minha mulher sai para ir para o trabalho, eu tenho que ficar no portão esperando ela descer. Meu filho vai de carro todos os dias para o trabalho. Aí a hora que ele está chegando, ele liga para mim vir abrir o portão, isso já é 1h da manhã, para não ter de ficar esperando. Essa questão da segurança no Belmonte é feia mesmo. Olha o que a FEMIG informou, que uma equipe esteve lá na rua Araçá do Campo, foi verificar, a CEMIG, foi verificar a situação e constatou que as lâmpadas foram quebradas com tiros e que vão ter que voltar lá, mas depois pedir reforço à Polícia Militar. Os bancários começaram hoje uma greve nacional por aumento de salários. Em Belo Horizonte, algumas agências ficaram fechadas nessa manhã. Bancários de 15 estados e o Distrito Federal aderiram a essa paralisação que é nacional. A categoria pede reajuste de 12,5% e piso salarial de quase R$3.000. Mas a proposta da FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, é de 7,5% de reajuste salarial. Não foi aceita pela categoria. No ano passado, a greve dos bancários durou 23 dias. A Guarda Municipal prendeu um homem que confessou ter esfaqueado outro durante uma briga embaixo de um viaduto em Belo Horizonte. O crime aconteceu nessa calçada da Avenida dos Andradas, embaixo do viaduto Santa Teresa. De acordo com essa testemunha que pediu para não ser identificada, 3 homens estavam conversando no local quando se desentenderam. Foi uma discussão normal. Aí, logo após a discussão, eles tiraram a faca e começaram a esfaquear a vítima. Quem viu a confusão gritou por socorro. Esses guardas municipais que faziam patrulhamento na região conseguiram pegar o suspeito, que tentava fugir a poucos metros dali. A gente correu atrás do indivíduo, que ainda se encontrava com a faca em mãos, suja de sangue, realizamos a abordagem do mesmo e efetuamos a prisão deste indivíduo. Ele não informou a motivação deste crime. Com Weber Dias dos Santos, de 24 anos, foi encontrada essa faca suja de sangue. O homem foi preso e confessou o crime. A vítima, que não estava com documentos de identificação, foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital João 23. E nessa manhã, um comerciante levou um susto ao abrir o trailer de sanduíches dele e dar de cara com um homem morto sobre a mesa. Foi no bairro Califórnia, em Belo Horizonte. O corpo foi encontrado pelo dono deste trailer em cima da mesa que fica na parte de fora do estabelecimento. Pela manhã, o comerciante chegou para trabalhar e pensou que a vítima estava dormindo. Eu encontrei ele aí, Eu fui abrir o trailer, ele estava deitado na mesa, eu achei que estava dormindo. Chamei, só deu um suspiro, Deu um barulhinho e parou.
Gilberto Nogueira da Silva, de 44 anos, era funcionário da SLU, mas segundo os colegas de trabalho, o rapaz morava na rua e era usuário de drogas. Segundo a polícia, o homem foi morto com golpes de foice na cabeça e na semana passada ele se envolveu em uma briga com outro usuário de drogas. Um boletim de ocorrência foi registrado. Nós vamos fazer o nosso acompanhamento, nós estamos no patrulhamento aqui no dia a dia e pode ser que a gente consiga pegar algumas informações que pode auxiliar da Polícia Civil. O trânsito na Avenida Pedro I, na região da Pampulha, em BH, foi liberado completamente no início da noite desta segunda-feira. Resta saber agora o que é que vai ser feito no lugar do viaduto que caiu. Demorou, mas ficou pronto. Tá certo que a liberação total da Avenida Pedro I e do acesso para a Avenida Olímpio Mourão Filho aconteceu com 2 horas de atraso, segundo a SUDECAP. Já era noite quando tudo voltou ao normal. Até que enfim, né? Nesse Brasil nosso, tudo é com dificuldade, Deus me livre. Acabou. Graças a Deus, estava muito complicado. Viaduto, o senhor quer de novo? Não. Tá muito transtorno. Do jeito que tá bem melhor. Durante a tarde, no horário previsto para a liberação, ainda faltava muito a ser feito. O asfalto não estava pronto. O concreto para a instalação do meio-fio chegou atrasado. Corre também para quem cuidava da sinalização. Para quem vive ou trabalha na região, uma novela sem fim. Mais uma promessa em vão. Não cumpre, né? Não adianta. Já passou da época, do tempo já de liberar. À noite, o trânsito fluiu normal na região. Quem seguia pela Avenida Pedro I, no sentido bairro-centro, já usava a pista mista. Os ônibus voltaram à faixa central. Já quem vem do Planalto em direção ao centro, basta descer a Avenida Olímpio Mourão Filho. Mas entre os motoristas ainda restava uma pergunta. E o projeto do viaduto, como que vai ficar? Aonde tem a validade do dinheiro que foi ao chão? Tem que ter uma validade isso, né? Se estava o projeto, infelizmente ocorreu o que ocorreu. E não vão finalizar, não vão fazer o que tinha que ter sido feito. É meio estranho, né? A BH Trans informou que está avaliando a melhor alternativa para ser implantada na região. A SUDECAP vai apresentar em 30 dias ao Ministério Público o resultado de um estudo sobre a construção ou não de um novo viaduto. Mas afirma que todos os outros, exceto o Montese, ainda em obras, foram aprovados depois de um monitoramento rigoroso. Uma família denuncia negligência de um hospital psiquiátrico, de onde fugiu uma paciente que foi internada por oferecer risco aos parentes. Ela teria pulado o muro da unidade em Belo Horizonte e voltado a pé para casa em Sabará. A irmã da paciente estava revoltada com a situação. Faltou muito cuidado, falta de responsabilidade deles. Porque a partir do momento que um paciente está dentro do hospital, a responsabilidade é deles. Eveliana contou que a irmã de 37 anos fugiu com facilidade do Hospital Raul Soares, no bairro Santa Efigênia, na capital. Ela estava internada há uma semana em tratamento por causa de surtos psicóticos. A paciente teria fugido pulando um muro que fica nos fundos do hospital. 2 horas depois, ela chegou em casa, em Sabará, na região metropolitana. Nesse meio tempo, a mulher trocou de roupa, deixando para trás a do hospital e vestindo outra que ela conseguiu no meio do caminho, que percorreu a pé. A irmã disse ainda que teve que trazê-la de volta de táxi e que a paciente já afirmou que vai fugir de novo. A gente está preocupado, né? Mas também em casa ela não pode ficar porque ela é um risco até para os vizinhos, para os filhos, né? A gente vai deixá-la aqui e entregar na mão de Deus, porque o hospital aqui é muito negligente. Sabe? A gente vai esperar que eles agora tenham mais responsabilidade e tomem cuidado com os outros também, com os outros pacientes. Não só a minha irmã, porque não tem só ela aqui, tem outros também, né? De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado, a FHEMIG, que é responsável pelo Raul Soares, a paciente realmente conseguiu sair da enfermaria sem ser percebida e pulou o muro. A família foi informada, a PM chamada para ajudar nas buscas. Depois que ela voltou ao hospital, já recebeu atendimento, está sendo monitorada por mais pessoas. Nenhuma capivara foi capturada no primeiro dia programado para a remoção desses animais da orla da Lagoa da Pampulha. Elas não caíram na armadilha cheia de cana-de-açúcar que foi colocada perto do Museu de Arte. 3 biólogos, um veterinário e um ecólogo especializado em manejo esperaram por 4 horas, mas nada das capivaras entrarem na gaiola. De acordo com a empresa, que foi contratada por R$180 mil para fazer esse serviço, outra possibilidade para recolher os animais é com o uso de dardos com anestésicos.
Além de destruírem os jardins do conjunto arquitetônico da Pampulha, as capivaras podem ter o carrapato estrela, que é o hospedeiro da febre maculosa. Depois de capturadas, esses animais serão levados para o Parque Ecológico da Pampulha, onde ficarão isolados em quarentena. Lá, as capivaras passarão por exames completos de saúde. Bom, além das capivaras, a Prefeitura também planeja recolher os 21 jacarés que vivem na Lagoa da Pampulha. Eles podem ser vistos na água, tomando sol na grama e viraram uma atração turística, né? Um perigo para a gente desavisada que tira fotos bem pertinho dos animais selvagens, carnívoros e perigosos. O jacaré é enorme. Ele está ali, tranquilo na lagoa, mas cheio de fãs em volta. Gente que chega pertinho, sem o menor medo, só para tirar uma foto. A boca dele te engole sem encostar no dente. Tá capivara dentro da barriga dele. Deve ser mesmo. O vídeo amador mostra que mesmo com uma lagoa deste tamanho, encontrar um dos 21 jacarés que vivem por aqui não é uma missão complicada. Já faz parte da nossa rotina, porque a gente está acostumado a caminhar aqui todos os dias, né? Então, gente, assim, pra gente já é um costume normal. Quando ele está aqui, para mim é uma beleza, que eu vendo coco aí que eu vou, a minha venda aumenta, sabe? Eu rezo para ele aparecer aqui todos os dias. Mas nem todo mundo consegue encontrar um dos moradores ilustres. É igual caviar. Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Nós rodamos os 18 quilômetros da orla da Lagoa da Pampulha em busca de um dos jacarés. E olham ali, de acordo com este frequentador da lagoa, o jacaré andava sumido. Mais de uma semana que eu não vejo nenhum aqui. Bem mais de semana. Procurar os jacarés virou uma brincadeira divertida, mas este biólogo alerta, é preciso cuidado. Apesar de serem calmos, eles não atacarem, perseguirem as pessoas, é importante manter uma distância de segurança, principalmente porque ele pode querer se defender contra a aproximação de pessoas. Eles podem se assustar e pelo tamanho deles, eles podem machucar alguém caso eles consigam morder. Talvez eles possam estar crescendo, né, o tamanho da população, as pessoas também têm frequentado bastante aqui, por isso eu acho importante um monitoramento dessas espécies para saber o status populacional deles, né, e quais as consequências disso para a população que frequenta a região. E esse aí que apareceu no domingo era bem grandinho, né? Ficar de costas para o bicho tirando foto, perigo demais. Agora você vai ver a história curiosa de um ouriço caixeiro que surpreendeu uma dona de casa em Juiz de Fora. O bichinho desconfiado chegou como quem não quer nada e achou um lugar sossegado para ficar. O ouriço caixeiro acampou numa viga metálica do telhado da casa da dona Sebastiana. A moradora ficou surpresa com o visitante inesperado. Deus que está ali, está só naquela posição. Desde a hora que eu vi ele de manhã, só nessa posição. O meu filho foi mexer com ele, assim, tentar encostar uma varinha nele. Aí quando vê ele... oriçou o pelo, sabe? Aí deu para ver os espinhos ali de baixo. Com medo de machucar o ouriço, dona Sebastiana não alimentou o bicho. E o meu filho falou assim, mãe, poderia pôr uma banana lá para ele? Eu falei, não, meu filho, eu acho que só gosta de laranja. Nem sei. E quem vai chegar lá perto, né? A moradora conta que chamou a Polícia Militar de Meio Ambiente para recolher o animal. Ele disse, né, que só tinha uma viatura, que ela estava em outro estado. O ouriço caixeiro é um mamífero muito encontrado na fauna brasileira. Apesar do medo que os espinhos dele provocam, o animal é inofensivo. Ele só reage se for atacado. Então esse dava para esperar até a polícia chegar, né? Não tinha perigo nenhum. A polícia concluiu que uma brincadeira com fósforos causou a morte de 5 crianças que estavam em uma casa que pegou fogo em Barroso, na Zona da Mata, em maio deste ano. O inquérito foi concluído 5 meses após o incêndio. 5 crianças com idades entre 1 e 5 anos morreram asfixiadas e queimadas dentro de casa. Com as investigações, o delegado concluiu que o incêndio foi causado por uma brincadeira das crianças com fósforo. O inquérito aponta também que elas estavam sozinhas na sala quando o fogo começou. Segundo a Polícia Civil, a porta da sala e as janelas estavam empenadas, o que dificultou a saída das crianças. As investigações apontam que elas ficaram presas pelas chamas em um quarto. Os outros ocupantes da casa só conseguiram chegar ao cômodo por fora do imóvel. O incêndio foi controlado com a ajuda de vizinhos. Além das 5 crianças, estavam na casa 2 adolescentes de 16 e 15 anos. E também a mãe de 3 das crianças, uma mulher de 18 anos, e a irmã dela, de 17. Houve negligência por parte da única maior de idade, mãe de algumas dessas crianças que faleceram, que se encontrava na casa.
Ela vai responder então por isso. Pelo homicídio culposo. E um princípio de incêndio fechou um shopping em Betim, na Grande BH. Essas imagens aí foram enviadas por um telespectador para nós por WhatsApp. Dá para ver bem a fumaça que tomou conta da praça de alimentação do shopping nessa segunda. De acordo com a assessoria do shopping, o fogo começou na fritadeira de um restaurante. O dispositivo de alarme de incêndio foi ativado, todos os funcionários e clientes tiveram de deixar o prédio que foi fechado para limpeza e manutenção, mas ninguém ficou ferido. Se você registrar algum flagrante em vídeo como esse, tiver alguma denúncia ou reclamação, mande para a gente pelo WhatsApp, anote aí o número, é 88141360, código 31. Também pode ligar para falar conosco pelo 3237-6085, código 31. Morreu nessa madrugada o prefeito de Viçosa, Celito Francisco Sari. Ele tinha 65 anos de idade e cumpria o segundo mandato no Executivo. Celito passou mal em casa e foi levado para o hospital, onde foi constatada a morte por infarto. O corpo do prefeito está sendo velado na Estação Cultural, que fica na antiga estação de trem da cidade. Às 3 da tarde vai haver uma missa no Santuário de Santa Rita de Cássia e o enterro está previsto para 4 da tarde no cemitério Colina da Saudade, bem no dia em que Viçosa completa 143 anos. O vice-prefeito Ângelo Schecker assume o cargo no lugar de Celito. Muitos trovões, raios e nada de chuva. Foi em Juiz de Fora onde foram feitas essas imagens. Os relâmpagos cortaram o céu na noite dessa segunda. Muita gente achou que era anúncio de temporal, mas a água não veio. Ficou só na ameaça e no barulho. O céu fica mais carregado e há possibilidade de pancadas de chuva nesta terça nas regiões Central, Sul, Triângulo e Zona da Mata. No norte ainda há predomínio de sol. Máxima de 31 graus em Belo Horizonte, 28 em Almenara. A temperatura chega aos 25 graus em Ouro Preto, aos 35 em Três Marias. E em Viçosa, os termômetros atingem 26 graus. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, atacou a Fiat e o PT pela perda de uma fábrica da montadora para Pernambuco. Foi durante uma visita à Associação Médica na noite dessa segunda em Belo Horizonte. Como governador de estado na época, que todos os entendimentos foram feitos entre mim e o presidente Marchione, engenheiro Marchione, presidente mundial da Fiat, para que a duplicação da unidade da Fiat ocorresse em Minas Gerais. Isso tudo foi acertado, os protocolos foram assinados. E o governo do PT, no apagar das luzes do presidente anterior, optou por criar condições para levá-la para outro estado da federação. Eu desafio a qualquer diretor da Fiat dizer se estávamos ou não com os acordos prontos para que essa empresa ou essa grande montadora instalasse a sua expansão aqui em Minas Gerais e as razões pelas quais ela deixou Minas Gerais. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo de Minas para esta terça-feira. Cleide Donária, do PCO, faz campanha em Pará de Minas e Formiga. Fernando Pimentel, do PT, se reúne com representantes da PM e participa de debate. Fidelis Alcântara, do PSOL, Pimenta da Veiga, do PSDB e Tarcísio Delgado, do PSB, se reúnem com coordenadores de campanha e participam de debate. Professor Túlio Lopes, do PCB, faz panfletagem corpo a corpo com eleitores em Betim. Eduardo Ferreira, do PSDC, não divulgou a agenda. A propaganda eleitoral gratuita começa agora, mas logo depois você fica com TV Verdade. Tem outras notícias às 6h10 da noite aqui na sua telinha. Uma boa tarde para você, até amanhã.